Bem-vindos ao Magos do CX. Hoje quem vai contar um pouquinho das mágicas que fez o nosso setor é a Gabriela Araújo. Ela é diretora sênior de vendas da Gênesis, consteladora familiar e adora viajar. Gabi, muito obrigado por aceitar o convite. Vamos começar, conta rapidinho um pouco da sua trajetória, depois eu vou entrar em mais detalhe, mas só para o pessoal saber quem que é a Gabi. Tá bom. Bom, eu comecei na carreira de tecnologia já tem quase 30 anos. Eu comecei num integrador local, que vendia, naquela época, o que a gente chama de front-end e solução de gerenciamento de força de trabalho. E é legal porque eu não comecei em vendas. Eu comecei como recepcionista. Legal. E eu cheguei nessa empresa que hoje não existe mais, chamava Mitsukon na época. Hoje é NTT Data, que você me contou. Hoje é a NTT Data. E eu sempre tive um inconformismo natural, né? Na minha linguagem eu falo que é um inconformismo positivo. Eu era muito curiosa, então passavam as ligações por mim e eu não entendia o que as pessoas estavam falando. E eu lembro que eu tinha um caderninho de lado onde eu anotava as palavras que eu não sabia. Que eu não podia perguntar. Você queria aprender? Eu não podia perguntar durante a ligação, mas eu poderia depois procurar alguém dentro da empresa que pudesse me ajudar. E isso foi muito legal porque eu passei por diversas cadeiras lá dentro. Eu fiquei 12 anos lá, então eu comecei como recepcionista e eu saí de lá como gerente sênior de vendas. Você fez faculdade antes disso ou você fez no período? Eu fiz a faculdade durante. Depois que você entrou para trabalhar lá? Eu cheguei lá, no primeiro ano eu já estava formada do colégio e aí não tinha ainda feito a opção de formação. E aí depois do segundo ano que eu estava lá, eu decidi fazer uma formação, então eu me formei em administração com ênfase em comércio exterior, que tem nada a ver com o que eu decidi, que eu decidi fazer da carreira, e aí eu fui me capacitando lá. Me capacitando em inglês, me capacitando em técnica de apresentação, em como que vai falar, assim, até passando pelas diversas cadeiras que eu passei, né? Porque eu fui de recepcionista a secretária de diretoria, depois back-office de vendas, até que eles foram me levando para vendas, né? Então foi... se você me perguntasse isso há quase 30 anos atrás, você quer ser vendedora? Eu ia falar, mas de jeito nenhum, eu sou super tímida, eu não sei fazer isso, eu não gosto de falar o telefone. E eu tive a sorte de ter grandes mentores na Mitsukon que enxergaram esse potencial em mim e foram me dando as oportunidades. Até que toda vez que eu tentava fugir de uma posição de front... Você tentou? Tentei diversas vezes. Tem uma passagem ótima na Mitsukon, que eu já era secretária de diretoria, e aí eles queriam me mover para back-office de vendas. Eu falei, não, imagina, eu não nasci para isso, não tenho perfil para isso. Tá ótimo aqui, deixa eu aqui. Tá ótimo aqui. Não, Gabriela, no caso, a gente vai trazer uma outra pessoa para a cadeira de secretária, e a única posição que tem aqui é essa. Eu me mexi e virei analista de RH. Você que chegou trabalhava numa sala fechada, então, sem janela, você queria. Assim, falava, nossa, gente, tô segura, que lugar quentinho, confortável. 3 meses. A VP de vendas entrou na sala e falou, você tem um dia para juntar suas coisas, dizer para a gerente de RH que você se enganou. Agradece a oportunidade. Agradece a oportunidade e vai sentar lá na área. Na cadeira que eu te dei. Ô, Gabi, mas por que esse esforço todo com uma pessoa tão jovem? Vou ser preconceituoso aqui. Ninguém no começo, mas por que tinha tanta gente ali querendo olhando para sua carreira, preocupada com você? O que você fez nesse começo para conseguir ter esse carinho? Eu acho que é esse inconformismo, porque quando eu não percebia que eu estava no front, eu era resolutiva, eu sempre fazia algo a mais. Tá bom. Né? Então, um exemplo bobo de secretária. Então, se eu entendesse o contexto da reunião, eu falava, então o Matheus precisa falar com a Gabriela. Mas por que o Matheus precisa falar com a Gabriela? Porque tem um contrato para ser fechado e a data do contrato é importante. Eu era muito mais persuasiva para conseguir a agenda.
né? E eu conseguia a agenda e eu conseguia mais rápido, né? Eu entendia o contexto. Você resolvia a coisa ali Eu resolvia. e colocava as pessoas certas, não trazia gente demais. E muitas das vezes eu não sabia o que eu estava fazendo. Tá, mas o E seu eu feeling... ia no feeling e eu ia buscar informação. Tem um outro VP daquela época, o Milton, que ele lembra que eu tinha acabado de ganhar nenê, voltei da licença maternidade. Você era secretária quando você... Era secretária. Tá. E aí chegou um período de festa de final de ano, a empresa era relativamente pequena, tinham 100 colaboradores, essa função ficava para a secretária. E eles chegaram e falaram assim, vamos dar esse desafio para a Gabriela, vamos ver como que ela reage. Ah, Gabriela, organiza uma festa para 100 pessoas, que todo mundo possa levar a família, tem que ter, né, tem que ter comida, tem que ter bebida, tem que ter entretenimento. Te deram isso de informação? Deram isso. Aí você pergunta-se para mim, nossa, Gabi, quantas vezes você organizou uma festa assim? Nenhuma. Nem a sua própria com 5 amigos. Mas nem passava pela minha cabeça, né? E aí eu fui atrás e consegui, né? Buscando informação, pedindo ajuda, né? E consegui fazer. Né? Então eles olham e falam, poxa, você dá esse desafio. Ela responde bem? E ela responde bem, então você pode dar um pouquinho a mais, né? Então, acho que eu sempre tive aberta às oportunidades e atenta, né? E eu acho que essa curiosidade te leva a novos lugares, né? Eu poderia muito bem atender as ligações e as palavras eu não saber falar. O cara me pediu A, eu anoto A e falou, ó, é A. Exato, e eu não procurava. Não dá essa... Eu procurava, eu pedia para entrar nas reuniões e ficar quieta, ouvindo. Porque a recepção é um lugar muito solitário. As pessoas entram por ali e te falam bom dia, boa tarde, mas nada acontece ali. E tinham períodos que eu sabia que estava tendo reunião na sala ao lado. Você podia estar aprendendo, você está perdendo tempo. E eu estava ali sem fazer nada. E aí eu ia, né? E foi essa inconformismo seu que te levou à profissão de secretárias? Foi. Foi. Ou seja, é o que eu sempre falo aqui, né? As pessoas que passam por aqui, geralmente, elas têm alguma coisa diferente quando elas ocupam a posição mais comum que existe. Tem atitudes que elas tomam que vão levar ela para um próximo passo, que não é o passo da mudança, mas é o próximo passo que vai dar abertura para... Ela conheceu muito mais, você conheceu muito mais gente como secretária, que alguém gostou de você porque você resolveu o problema e te levou para o próximo e para o próximo. Eu acho que é um pouco da coragem, né? É óbvio que também tem uma vontade, todo mundo, ou a maioria das pessoas tem vontade de vencer na vida, de prosperar, né, de fazer algo, executar alguma atividade que faça diferença. Não necessariamente você precisa ter um cargo de C-level para fazer diferença, né? A minha funcionária em casa faz total diferença na minha vida. Porque se ela não existisse, eu não poderia executar as coisas que eu executo com tanta tranquilidade. Eu não poderia me ausentar de casa, né? Então, no papel dela, ela faz total diferença. Por quê? Porque ela resolve sem que eu esteja. Né? E eu acho que foi isso também que me levou para novos lugares. E aí você ficou 12 anos lá, já tinha um cargo super bacana em vendas, e aí como é que foi a primeira mudança? A primeira mudança foi sair de uma empresa nacional para uma multinacional. Você tinha meio que o sonho ali... Eu queria, foi o primeiro passo. Então, assim, eu já me relacionava com a empresa, porque a empresa que eu trabalhava já representava, mas é muito diferente você ser um canal e depois você estar ali do lado do vendor. Tá bom. Então, esse foi o primeiro grande salto. Como que você se adapta a uma empresa de cultura americana, onde a comunicação para dentro de casa é toda em inglês, né? Onde você tem jeitos e reações diferentes, processos diferentes, metas diferentes. Então, assim, no começo foi divertido, para não dizer que apanhou muito, extremamente desafiador, né? E aí eu passei por todo tipo de situação. Então, já não era mais tão tímida. Já sabia do seu potencial, já sabia do que você conseguia. Sim, mas eu tinha autocobrança, né? Então, eu queria ser perfeita. E aí, na dúvida se eu estava na perfeição ou não, eu preferia me esconder, né? Então, media ali o risco que eu ia tomar e cuidava das minhas exposições. Tá. Essa segunda empresa foi a Gênesis? Não, foi a Nice. Foi na Nice. Eu fui para a Nice. A Nice era muito pequena. No Brasil? Muito pequena no Brasil naquela época, e eu tive sorte de trabalhar também com gente muito legal, gente que já estava inserida nessa cultura e que ia me dando os toques.
né? E eu sou muito observadora. Então, eu aprendo muito rápido. Olhando os outros. Olhando os outros, Então, né? a curiosidade mais esse lado de olhar... Eu sou uma pessoa extremamente visual, Tá. então eu presto atenção no ambiente, presto atenção no comportamento das pessoas, e aí falo, poxa, eu tenho que seguir por esse caminho aqui. Você sabe se encaixar bem, inclusive essa é uma habilidade do vendedor sênior que é super importante. E você poder entender o que ecoa e o que não ecoa, né? E como que você faz o mix dos seus valores e das suas capacidades com a cultura da empresa que você está colaborando. Né? Tá. Então, eu fiquei ali. Aí, ali eu aprendi a me relacionar. Eu não fui trabalhar numa empresa americana, fui trabalhar numa empresa israelense, né? Que era dirigida com parte da cultura americana. Então, assim, foi um baita aprendizado poder interagir com outras duas culturas. E essa mudança de foco, né? Porque numa você vendia mais serviço, pelo que eu entendi, Sim. e na outra produto, né? Como é que foi? Você sentiu muito em relação a isso, especificamente? Não, ali eu acho que foi onde eu descobri o que eu gostava de fazer. Tá. Né? Porque eu tive a oportunidade de passar por serviços, de passar por consultoria e aí depois chegar na tecnologia, né? Na criação e venda da tecnologia. Né? E eu gosto do processo inteiro, mas eu acho muito legal o que a tecnologia faz de poder transformar e você tangibilizar isso. Né? Porque existem várias formas de a gente vender. Então, quando você vende consultoria, você, na verdade, gera um insight para que o outro faça acontecer aquilo. Então, aquilo não está 100% no nosso controle. Você gera um insight, aquilo precisa reverberar na empresa e ela precisa pôr em prática. Então, passa por uma etapa de processo. Quando você vende o serviço, na cadeira do vendedor, a sua atuação termina na hora que você fez a venda, porque dali você entrega para um outro time. De projeto. E tudo bem, você consegue ver, mas você não está ali. Quando você está numa venda de tecnologia, você passa por tudo isso misturado, porque você tem que olhar o processo, você tem que olhar o serviço. Mas a tecnologia, ela de fato, ela transforma. Né? É como se você tivesse alguém que começou fazendo um atendimento caseiro e depois essa empresa prosperou e ela precisa adotar uma tecnologia mais robusta. Daqui a pouco ela precisa pensar se ela vai colocar só um canal de voz ou se ela vai pôr um canal digital para atender aquilo. Então, aquilo vai transformando e você vai acompanhando a transformação da empresa. Você vai vendendo ou trocando de produto ou vendendo novos produtos para a nova etapa que ela atingiu a partir de comprar o seu produto primeiro. Eu sou muito ligada nas experiências. Tá. Né? Então, a hora em que eu percebi que a tecnologia transforma a experiência, eu falei, poxa, achei o meu lugar. É o caminho para o fim e experiência. Exatamente. Tá. E daí você ficou... E aí você virou diretora lá? Sim. Tá. Sim. Aí lá a NICE foi crescendo e aí a gente foi mudando a estratégia de mercado. Então, ali foi a minha primeira experiência liderando. Tá. E aí você ficou quanto tempo lá na NICE? Fiquei quase 6 anos. E aí como é que foi a decisão para sair? Pô, já atingi uma empresa super bacana até hoje, um cargo super bacana... Na verdade, todos os meus movimentos são por inspiração, né? Então, você vai conhecendo pessoas e vai acompanhando a trajetória das pessoas e você fala, poxa, eu admiro esse executivo e ele me inspira e eu acho que vale a pena eu me somar ao desafio. Ou seja, muito menos a empresa em si, muito mais a pessoa que ia poder... De verdade, assim, nessas movimentações, o que moveu foi a inspiração pela pessoa. Tá. Eu sempre precisei confiar para quem eu estou reportando, né? Porque eu acho que... admirar também, né? Senão... você tem que admirar porque também é uma oportunidade de você aprender e de você trocar. E é muito mais fácil você estar aberto para aprender e para trocar com alguém que você admira, né? Então, veio o convite e falou, poxa, a Gênesis... Você já conhecia a pessoa? Eu já conhecia o executivo, eu já conhecia, porque eu saí da NICE para vir para a Gênesis. Eu já conhecia o executivo. Desculpa, vou te fazer uma outra pergunta. Faça. Óbvio, você estava em venda, você conhecia muito o cliente, você foi conhecendo vários clientes. Sim. Como é que você foi conhecendo o pessoal do lado para conhecer essa pessoa, por exemplo, e você tem um relação... Por conta do tempo no implementador. O implementador, por exemplo, onde eu comecei a minha carreira na Mitsukon, a Mitsukon ela não produzia tecnologia. Ela implementava de terceiros. E esses terceiros eram de diversas marcas. Né? E o nosso mercado ele parece grande, mas ele é pequeno. Né? E aí você vai fazendo projetos junto com as pessoas, você vai vendo seus colegas progredirem.
né? Você vai vendo as pessoas crescerem, aí você fala, poxa, é bacana a carreira. Ela fala, nossa, olha a trajetória do Matheus, que inspiradora. Poxa, se você vem e me oferece um desafio, eu falo, poxa, legal, eu posso topar o desafio com esse cara. Ou seja, para você trabalhar em vendas, não adianta só, óbvio que é super importante, você se relacionar muito bem com o cliente, mas tem que ter uma relação muito boa com muitas pessoas, porque é isso que vão te dar opcionalidades no futuro de você ir ganhando novos cargos interessantes, coisas que você vai... Até porque um vendedor sozinho não é ninguém. Né? A gente... É o time de implementar e todo. Não, você precisa de um ecossistema de apoio muito grande, né? Então, eu brinco sempre que eu falo que o vendedor sem o pré-venda, ele é manco, ele é caolho, né? Então, é uma troca, uma complementariedade de skills muito positiva. Aí você tem área de produto, você tem área de marketing, você tem a área financeira, que às vezes fala assim, poxa, mas o financeiro não tem nada a ver comigo de vendas. Mas claro que tem, você precisa entender quais são os critérios. Para ver se pode desconto, não? E entender os critérios de venda e de aceitação de novos clientes da tua empresa, como que você se adequa a isso para que você não tenha o seu processo parado, né, para que as coisas fluam. Então, eu acho muito importante você interagir com todo mundo. E você ter um ecossistema positivo e saudável para dentro de casa faz com que você venda muito mais, faz com que tudo flua melhor, né? Perfeito. E daí, 6 anos, aí você tinha esse executivo que você gostava bastante, a gente convidou. Vem para a Gênesis. Exato, exato. E aí eu fui para a Gênesis com um desafio também de seguir em vendas e aí ampliando um pouco mais o portfólio de tecnologia. Né? E aí foi super legal, a gente transformou, a Gênesis cresceu, fui aprendendo mais e mais e mais, mas aí chega uma hora que você precisa sentir o friozinho de novo. O friozinho de novo, aí você fala, poxa, acho que tá na hora de eu me desafiar numa outra cultura. E aí foi... Né? E aí eu fui experimentando, eu passei, acho que diria, das 5 empresas aí que tem no mercado de solução de atendimento, eu devo ter passado em 4. Você passou por Mutante, você passou... Eu passei por Nice, estou na minha segunda vez na Gênesis, eu passei pela Verint e eu passei pela Mutante. Legal. Né? Então, a hora que você olha, são todas empresas, cada uma com a sua particularidade, mas empresas que têm soluções... No mínimo complementares. No mínimo complementares, mas assim, o foco assim, óbvio que naquela época não existia esse termo que a gente tem aqui do mercado de transformar a experiência do cliente, mas era isso, né? Era sempre no mercado voltado para oferecer um bom canal de atendimento, para ter um bom relacionamento com o seu cliente, para que a experiência fim a fim seja algo impactante e algo que transforme. Tá. Gênesis 1 e Gênesis 2. Empresa, cultura e aí até ponto de mercado muito diferente? Outra empresa, a mesma, tudo igual? Só pra gente conseguir... Não, é muito legal ver isso, né? Porque a minha primeira... Eu brinco que são temporadas, né? A minha primeira temporada na Gênesis era uma época em que a gente vendia a solução on-premises com um foco muito grande em roteamento. Tá bom. Quando eu voltei na segunda temporada... Roteamento de chamada, só para todo mundo. Exatamente, roteamento de chamada. E aí, quando eu voltei, é uma empresa transformada. Né? Mudou completamente. O produto... Sim, evoluiu, né? Porque o mercado foi evoluindo, né? Então, poxa, o que eu tenho que fazer aqui? Eu preciso ter um portfólio SaaS, eu preciso ter solução em nuvem, eu preciso ter algo aqui que seja ágil, flexível. Então, muda um pouco a cultura. Tá. É muito legal você voltar para um lugar onde você conhece as pessoas. Né? Então, você também vê essa transformação e essa evolução não aconteceu só na tecnologia, né? Todos nós, a gente foi se preparando para quê? Para entender como esse mercado funciona, olhar que a empresa falou, poxa, eu vou aqui para a solução de nuvem, eu vou focar em experiência do cliente, eu vou focar em empatia, né? Porque tudo hoje gira em torno do cliente. E não era assim quando a gente começou lá atrás, né? Quando a gente começou lá atrás... Produto. Eu tenho o melhor produto, é mais resiliente, ele aguenta mais, ele não cai. Era o produto e você que se adapte ao produto. Sim. Né? Hoje não, hoje é tudo pensado para que as experiências sejam positivas e evolutivas. Né? E o que eu posso colocar a mais nessa tecnologia para que você tenha um bom atendimento. Que o cliente possa dar para o cliente dele o melhor atendimento. E para que, acima de tudo, ele seja empático. Tá.
né? Não é para... Eu acho que a tecnologia é legal, ela é legal, mas ela segue sendo um meio. Então, quando a gente consegue combinar tecnologia com valores humanos, você ser resolutivo, mas sem ser frio, você ser transacional, mas sem ser extremamente rígido, é você entender como que seu cliente se comporta, né? Que canal que ele pega, que jornada que ele quer fazer e como que você vai tratando aqueles pontos ali, né? Então, quando eu voltei para a Gênesis, eu encontrei esta empresa. Você, como vendedora, é obrigada, entre aspas, não quero talvez usar essa palavra, mas você é obrigada a ser muito mais consultiva do que você era antes? Não. Isso não mudou? Mas isso pode ser por característica pessoal, né? Você sempre foi mais... Então, assim, eu sempre fui mais consultiva, né? Eu gosto de entender qual que é o teu propósito com a tecnologia. Eu quero usar a tecnologia que você comercializa. Tá, com que objetivo? Tá. Mesmo numa época que você vendia uma coisa mais rígida, mais... Mesmo. Tecnologia, você já tinha essa abordagem? Mesmo. Tá, isso já é natural seu. Já é natural. Assim, acho que Então os seus pares, você vê isso neles? Vejo. Até porque, no mundo de SaaS, se você não for consultivo, você é facilmente trocado. Né? Então, assim, ou você entra na cadeia de valor do cliente, ou você entende o objetivo de negócio, né? E mais do que isso, né? Você tem que olhar para dentro e para fora. Não adianta também a gente pensar numa jornada linda e maravilhosa para o teu cliente final e eu não contemplar como vai ser a experiência dos teus colaboradores para entregar essa jornada. Senão eles não entregam, né? Senão eles não entregam, exatamente, porque eles não têm, são eles os braços, né, que fazem com que a sua marca impacte e transforme as experiências, né? Então, eu acho que ser consultivo faz parte. Você não tem mais, né? Não dá para ser só um gestor de relacionamento. Né? Você precisa entender o propósito daquilo e como que você engaja todas as partes num objetivo comum. Tá, né? Maravilha. Deixa eu entender duas coisas. Primeiro, o seu papel como gerente sênior de vendas e como diretora. Me conta um pouquinho da diferença e depois eu quero entender você, como é que você estrutura o seu time. Mas primeiro essa parte. O que muda de um gerente de vendas para um diretor de vendas, assim, dia a dia? Acho que muda tudo. Quando você é gerente, você é dono do seu tempo e da sua cota. Tá bom. E você está olhando o seu território. Né? E você trabalha num esquema de colaboração, mas você tem um objetivo. Que são a sua carteira de cliente virar X. É o meu. Então, eu tenho meu território, eu tenho a minha carteira, eu vou montar a minha estratégia e vou trazer as pessoas aqui, aglutinadas aqui, engajadas na minha estratégia. Tá. Né? Quando você lidera, não é mais o seu objetivo. É o objetivo de todos, né? Então, você está olhando ali, para onde que a minha liderança está indo e eu sou a liderança, né? Então, eu tenho, a minha visão, ela é ampliada. E aí, quando você tem time, eu preciso fazer com que cada um chegue no seu objetivo à sua maneira, né? É o respeitar o jeito de fazer. Quando eu estou aqui, gerindo a mim mesma, eu faço do jeito que a minha estratégia diz que é a correta. Quando você lidera, você precisa trocar, você precisa se colocar na posição de ouvinte, né? Como é que eu aprendo do meu time? E como é que eu motivo esse time a chegar no objetivo que eu tenho, respeitando a característica de cada um. Ou seja, você motiva, às vezes, pessoas diferentes de jeitos diferentes. Mas sempre, você pode ser mais dura, ou você tem que dar 100% do tempo. Então, acho que esse é o grande exercício, porque quando a gente sobe o degrau, é muito natural que você ache que a sua cartilha é a correta. Você fala, poxa, você emula, você fala assim, cara, eu era a vendedora perfeita. Então, todos devem seguir como eu era antes, e aí você começa a ser dura com todo mundo e fala, galera... Ou você acha assim, fala, poxa, o que eu venho fazendo sempre deu bons resultados. Tanto que eu tô como diretora agora. Logo esse caminho que eu segui é o correto, vou tentar replicar. Mas não existe isso, porque não é uma linha de produção, né? As pessoas não são robôs. E as pessoas, elas chegam nos lugares por caminhos diferentes. Né? Então, eu acho que esse é o primeiro aprendizado como líder, né? Respeitar as individualidades, respeitar os métodos,
né? Entender o que motiva um, porque o que motiva o Matheus pode ser o que não motive a Gabriela, né? Pode ser o que não motive um terceiro colaborador, né? E as coisas que são comuns, né? Então, todo mundo tem forecast, faz parte. Todo mundo tem meta, faz parte. Então, assim, tem coisas que você fala, poxa, isso daqui, ok. Mas é o aprender como que você calibra isso, entendeu? Sim. E eu acho que o principal é estar muito aberto a aprender, porque quando você está gerindo pessoas, você está mais aprendendo Do que ensinando. Mas ouvindo e tentando ajudar a pessoa do que você... E tem um trabalho muito grande que é você admitir que você não está no controle. E tudo bem. E tudo bem. E que, na verdade, tem que ser assim. Se você estiver no controle, sua liderança não está funcionando. Você não precisa de ótimos executivos, você pode ter gente um pouco mais simples que você vai mandar em todo mundo, são só braços para você, não é essa... Exato. Porque, assim, tem que ser uma espiral evolutiva, né? Então, da mesma forma como eu subi, eu quero que as pessoas do meu time também tenham a oportunidade de subir. Só que, para que isso aconteça, eu tenho que, de fato, dar um passo para trás para dar espaço. Né? Então, acho que... É maluco, né? Te colocam como diretor, te colocam um objetivo macro na sua mão e ninguém te diz isso, mas fala, olha, você tem que fazer o time chegar no resultado. E a primeira intuição é, cara, deixa eu pegar todo mundo aqui, fazer todo mundo produzir e tal. E daí você começa a aprender o quanto você tem que ficar afastada, entrar em alguns momentos, em outros tirar o pé. É muito sutil, né? Eu acho que... Eu não sei se você tem filhos, mas assim... Eu tenho duas, eu acho que isso é igual educar filho. Né? Ninguém conta pra gente, quando a gente vira pai e mãe, como que é. Por mais que os nossos pais tentem dar algumas dicas, mas a gente não sabe ali, né, no dia a dia o que é. E você vai por tentativa e erro. E repetição, né? Então, a hora que você vira líder, você fala, vou seguir isso aqui. Que é basicamente o que a gente faz quando a gente vira pai e mãe. Você fala, meu pai e minha mãe fizeram isso aqui, acho que é isso aqui. Só que você descobre que com o teu filho não é exatamente daquele jeito. Ele não é um robozinho que é igual a você. Ele não é você, né? E nem a época é a mesma, tem outros... assim, na minha primeira experiência gerindo o time, eu demorei bastante para poder enxergar isso. Porque você vem preso aqui nas suas crenças. Você fala, o que me trouxe até aqui foi esse método. Logo... É só eu replicar o método. Inclusive, se me promoveram para cá, quer dizer que gostaram do meu método e querem que eu aplique ele para baixo. Exato. E os seus chefes, como é que é essa relação, né? Talvez um presidente ali, um VP de vendas, como é que ele te ajuda a fazer essa transição? É feedback, né? Eu tenho assim, várias passagens ao longo da minha carreira de pessoas que sempre me entregaram pílulas, assim, que você fala, poxa, isso daqui... isso daqui eu posso usar. Eu tive uma gestora que falava assim para mim, pensa bem que linha que você quer na sua carreira, o quanto que você quer crescer. Porque cada degrau que você sobe, ele é mais solitário. Então, assim, quando a gente está em formação, a gente recebe muito feedback. E à medida em que a gente vai subindo, existe um falso entendimento de que a gente não precisa de feedback. Né? De que você já se autodesenvolveu. Se você chegou aqui, você está pronto. Então, e até uma lógica básica é, como é que eu, que ainda nem estou no lugar que ela está, vou dar um feedback para ela? Não tem cabimento, eu nem posso falar para ela. Imagina, e isso é super positivo, né? E eu lembro que ela falava para mim, essa cadeira vai ficando solitária. Porque você passa a receber menos feedback, e é menos feedback nos dois caminhos, né? De baixo e de cima. Tem menos gente em cima, então... De baixo, no exemplo que você deu, da pessoa falar, poxa, mas se ela tá naquela posição, por quê? E de cima, porque o cara que tá acima de você tá na cadeira mais solitária ainda que você. Né? Então, depois que você está nessa posição, você fala, poxa, agora eu comecei a entender uma série de coisas. E, recentemente, eu ouvi da minha country manager, assim, ela falou, poxa, eu acho muito legal que a gente trabalhe em colaboração e tal, mas ser vulnerável dói, né? Mas ela não estava falando dela, estava falando de mim. Sim, sim. Aí eu falei para ela, você acha? Super evoluída, não. Você acha? Aí ela falou assim, porque acho que tem uma cobrança, porque a gente está na liderança e tal. Ela falou assim, mas é muito legal quando a gente abre a vulnerabilidade, porque quando eu sou vulnerável, eu sou humana.
quando eu sou vulnerável, eu gero a empatia de mostrar que também acontece comigo. Eu também tenho um dia ruim, eu também tenho dia que eu não consigo ser criativa e eu não tenho a resolução das coisas. Que eu não produzo como eu produzo em outros dias. Não é tudo que eu sei, né? E tá tudo bem, né? E não tem problema eu voltar e dizer que eu não sei e tal. E isso foi um exercício muito bacana para mim, de falar, poxa, o quanto que eu exerço a vulnerabilidade. E não só na vida profissional, na vida pessoal. Também. Entendeu? Porque você leva esses comportamentos. Sim, como você falou, você como mãe, você tem que ser perfeita para o seu filho, saber de todos os caminhos. Não, aqui agora é isso, aqui é uma bronca. Sim, você não sabe. Então, eu acho que assim, o caminho da liderança, e nos tempos atuais, acho que a gente tem uma sorte de estar em cadeiras de liderança num momento de mercado onde as pessoas estão dando valor para os valores humanos. Então, eu falho, tem dia que eu estou vulnerável, tem dia que eu não estou criativa, eu posso ter dificuldade em alguma atividade e tá tudo bem, eu tenho dificuldade nisso e o outro é bom naquilo, e se complementa. Então, aí de fato você consegue exercer a colaboração e a troca. Legal, legal. Do seu tempo, como é que você divide entre gestão do seu time, relacionamento com o cliente, porque eu imagino que ainda continue muito forte isso, né? A gente olha, o diretor não fala mais com o cliente. Eu acho que imagina. No B2B muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Como é que você divide esse tempo aí entre as atividades que você tem? Olha, sei lá, se eu fosse colocar numa proporção, eu te diria que eu tenho 60% dedicado ao meu time e 40% a relacionamento. Com o cliente. Exatamente para poder praticar isso que eu te falei, né? Então, a hora que você dá autonomia, o time vai mais para a rua, toma mais risco, né? Então, você está mais aberto a ouvir a estratégia e a dar um suporte, né? E aí você fala, poxa, eu estou aqui e vá me usando. E no paralelo, eu sigo fazendo o meu relacionamento com o cliente, trabalhando aqui nas minhas redes e fomentando até para que a gente possa fazer com que esse relacionamento fomente novos negócios, né? Mas a gente vira muito mais um instrumento deles, né? Eles vão falar, preciso de você aqui nessa reunião, vou precisar... Para que eles sejam protagonistas. Sim. Né? E aí a gente participa. Então, não é que quando eu estou 60% dedicada a eles, eu não estou interagindo com os clientes. Eu estou, mas não no papel de protagonista. Exatamente. Tá. Legal. E da parte de gestão, né? Você foi uma pessoa que você comentou aqui, muita gente quis te ajudar, muita gente olhou para você com um certo carinho. Como é que você retribui isso pro seu time? O que você... Tentando ser atenta e entregando, devolvendo, né? Então, quando eu digo para você, olha, eu estou aqui abdicando das minhas crenças e da minha cartilha, que eu acredito que é a cartilha que dê certo, para aprender com eles, né? Então, é sempre uma troca positiva, eu estar com a escuta atenta, né? Ouvir, mas ouvir mesmo, não é estar aqui, não é estar lá, ouviu e a hora que terminou, falar, então, bom, beleza. Então assim, ó. Então vamos fazer do jeito. Adorei o que você falou, segue isso aqui. Mas, adorei o que você falou, mas vamos fazer isso aqui. Né? Então, é um exercício diário, ter essa escuta atenta e pensar, poxa, será que de fato, talvez esse caminho, dentro da minha crença, demore um pouco mais, mas eu preciso exercitar para ver que isso vai acontecer. E fazendo as correções aonde eu acredito que eu tenho como aportar, né? Trocar ideia, sugerir, colaborar, né? Eu acredito muito que tudo que a gente coloca num mote de colaboração, ele flui melhor, né? Então, quando eu te sugiro, ao invés de eu te impor, é muito mais empático. E te coloca a pensar, né? Então, essa é a minha forma de retribuir. Eu tenho a sorte de ter uma equipe sênior que trabalha comigo, então, assim, eles já não precisam tanto dessa... Do básico. Do básico, dessa pegada de mão, mas o que torna o desafio ainda maior e mais interessante, porque eu tenho diversos perfis comigo, pessoas com uma bagagem muito grande de mercado, com super conhecimento, e que eu tenho que conseguir trocar
com essas pessoas, né? Então, assim, o que eu consigo aportar para que eles também me admirem, para que eu possa despertar essa admiração e para que eles possam também querer crescer, né? E atingir suas metas, né? E eu falo que vendedor que não gosta de dinheiro não é vendedor, né? Então, a gente tem um lema interno que é, poxa, como que a gente fica milionário? O que eu posso fazer hoje de diferente para que a gente atinja o nosso objetivo, né? Então, essa é a minha parcela de volta para eles, sempre com um olhar humano. E aí a constelação me ajuda nisso, que é o meu lado B. Eu vou fazer mais 2 perguntas, a gente entra nesse seu lado B. A primeira delas é, você é uma pessoa empática, relacional, super agradável de estar junto, e aí você se relaciona muito bem com muito cliente e muitas pessoas do seu time. Tudo bem eles virarem um relacionamento pessoal seu? Acaba acontecendo muito? Não? Você tenta afastar você tenta... Não, acaba. Como é que é isso? Acaba acontecendo, né? Até porque a gente trabalha tantas horas que meus grandes amigos foram feitos no trabalho. Né? Então, assim, não tem jeito, você acaba entrando numa simbiose com as pessoas, né? Acho que você não cria um vínculo de amizade com 100%, mas não tem jeito, você tá ali trocando. Vai ter Vai ter, assim, você me fez essa pergunta, eu tô aqui pensando, poxa, meus grandes amigos são todos meus amigos de trabalho que eu conheci. Originou no trabalho. Que eu conheci no trabalho e que viraram comadres, madrinhas, padrinhos, né? E que frequentam a minha casa e que a gente troca. Eu acho isso um ambiente muito, muito propício para isso, né? Sim, sim. Eu tava com um menino do meu time que é um cara brilhante, super novo, assim, mas trabalhador, genial, assim, do ponto de vista de entrega, de comprometimento. E aí, esse foi um feedback que eu dei pra ele. Eu falei, cara, parece que você tem medo de se relacionar com as pessoas. Ele falou assim, Matheus, eu tava pensando aqui, eu faço questão de criar meio que uma barreira quando eu falo com o cliente, porque, não sei, talvez uma percepção dele de que é errado você criar o vínculo. Eu falei, olha, não tem problema nenhum, muito pelo contrário, faz parte, ainda mais quando você lida com enterprise, você vai ter que lidar. Então, começa a tirar isso da sua cabeça, porque eu também tinha isso, eu tinha meio que esse preconceito que não pode, que é trabalho e vida pessoal. E não dá para ser tão cartesiano assim, né? E às vezes você tem encontros, né? Por exemplo, a gente tem um amigo em comum e é assim, poxa, você começa numa relação cliente-fornecedor, e aquilo gerou uma empatia, e aí você vai conversando, você vai trocando, os ciclos de venda de enterprise são longos, e às vezes a afinidade aparece ali. Você admira a pessoa, ela te admira? Admira a pessoa e você fala, poxa, eu vou fazer desse limão uma limonada. Né? Acho que eu tenho as duas coisas. Eu tenho clientes que viraram amigos, colegas de trabalho que viraram amigos, e eu acho que essa é uma oportunidade muito rica de você conhecer gente diferente, né? Legal, legal. E a última pergunta, antes da gente entrar no tema mais pessoal, qual que é o maior ativo da sua carreira, você diria? O que você tem mais valor hoje? Relacionamento? Eu acho que é relacionamento. Relacionamento. Tá quase... Foi o relacionamento que me proporcionou todas essas boas experiências que eu tive. Tanto de empresas quanto de... Ao longo da carreira. Então, assim, você poder vender para o mesmo cliente representando mais de uma marca, né? Comprova isso. Por exemplo, eu poder voltar para uma mesma casa, comprova isso. Então, acho que é o relacionamento. Tá bom. Constelação familiar. Meu lado B. Conte-nos, como é que você entrou nisso? Tem gente que, já vi alguns, tem pessoas da minha família que fizeram, gostam muito, mas eu sou sempre um cara crítico, tá? Então sempre vou buscar, quem tá falando contra isso? Tá falando o quê? Isso é uma pseudociência, isso não tem metodologia, tal. Tem um lado, eu gosto de escutar, e tem outro lado que muita gente funciona. Então, conta um pouquinho, como é que você caiu nisso, como é que o que é a constelação? Eu fui para a constelação por conta desse inconformismo positivo que eu falo que eu tenho. Então, assim, eu sempre busco me conhecer melhor e me tornar uma pessoa melhor. Primeiro para mim e depois para os outros. E a constelação familiar chegou num determinado momento da minha vida. Eu tinha me separado, e aí quando a gente separa, a gente quer
A gente quer, de fato, se conhecer e entender os porquês todos, né? E aí eu tive a oportunidade, fui levada por uma amiga para conhecer, e a primeira vez que eu fui, para mim foi muito impactante, porque eu cheguei num ambiente onde ninguém me conhecia, e aí eu falei, gente, como é que... Você era a Gabi, ninguém sabia. Falei, como é que isso daqui, como é que isso aqui vai funcionar, né? Mas eu sou uma pessoa ligada em energia, Tá. né? E apesar de eu não ter uma formação de exatas, a gente consegue saber que energia comprovadamente existe. Existe a física quântica, existe a energia, né? Tudo aqui tem molécula, ela se Tudo conecta... aqui tem molécula e você pode fazer bom uso disso, Tá bom. né? Então eu falei, bom, tem um pouco de ciência aqui, vamos ver como isso funciona. E para mim foi muito impactante, né? Eu sou muito pragmática, eu sou questionadora, né? E eu cheguei lá muito dona de mim, muito certa de que eu ia avaliar aquilo, e eu chorei do início ao fim. Não me pergunte por quê. Tá. Chorei do início ao fim, fiz o meu processo. Tal. Você fez sozinha? Era você e a consteladora? Não, eu fiz em grupo. Então, Tá. primeiro você assiste a de diversas pessoas, e depois chega algum momento em que você vai lá e senta para trazer o seu ponto para constelar. Tá. E aí eu me interessei pelo tema, comecei a ler livros, fui entender quem era Bert Hellinger, fui entender por que ele começou a acreditar em energia, em campo, né? Como que as pessoas conseguem representar os seus problemas sem saber da sua história. Fui lendo, e fui fazendo com diversos outros profissionais, todos os tipos. Você experimentou? Mas fiz inúmeras vezes com diversos profissionais. Tá. Fiz de boneco, fiz sozinha, fui só para assistir, fui para representar, até que chegou um momento que eu falei, poxa, eu acho que eu posso estudar isso para mim. Para você ser uma consteladora. Mas o meu intuito nem era constelar. Tá. Eu queria me conhecer, porque à medida que você vai fazendo, você vai gerando outros porquês, né? Porque assim, o conceito da constelação familiar é de que a gente precisa respeitar a nossa família, né? E aí você tem que se libertar de julgamentos, né? Então, eu tenho exatamente o pai e a mãe que eu deveria ter. Isso independe se o meu pai é bom ou ruim, se a minha mãe é presente ou não é presente, mas é você aceitar isso dentro do seu coração. Não significa que... Você tem que adorar, você acha... Exato. Mas é você entender. Por quê? Porque nós somos feitos de pai e mãe. E a gente precisa dos dois. Eu tenho um ponto de vista sobre isso, que é o seguinte. Por pior que seja o seu pai e a sua mãe, que bom que eles existem. Porque a opção a não ser filho deles era não existir. É isso. Então, assim, se eu pude existir, já é ótimo. É isso. Numa situação super adversa, tem lugares que você nasce, sei lá, nos Estados Unidos, numa família ótima, ou você nasce na África, num lugar péssimo. Mas você existiu, você tem a opção ali a mais do que você tinha antes que não existia eles. Então, eles te deram o que você tem de mais precioso, que é a sua vida. E a possibilidade aí. Não, a vida. Sim, que é exatamente o exemplo que você deu. Qual era a outra opção? Não ter vida. Então, né? melhor ter do que não ter. A partir do momento que você tem a vida, e aí depois você vai entendendo o papel de cada um na sua família, né? Então, quando você honra os seus ancestrais, entende a sua história, quem foram os seus avós, quem foram os seus bisavós, né? O que aconteceu? Quando você olha para trás e você olha com amor, entendendo que, por exemplo, quem vem de famílias negras, os antepassados dele, foi muito mais difícil para eles. Hoje a gente vive o correto? Talvez não ainda. Mas para quem está aqui hoje, é mais fácil muito mais do que para a geração anterior. Mais. Então, é você ter um olhar de acolhimento e dizer, poxa, obrigada, porque você sofreu ali por mim. E aqui, tá difícil para mim, mas a gente poderia estar muito pior. Tem um autor que ele fala assim, nós vivemos sentados em ombros de gigantes. Isso. Para pensar... Se eu contasse uma história para você assim, ó, em, sei lá, anos 1200 depois de Cristo, uma pessoa, ela tinha acesso a vários tipos de alimento, ela tinha pessoas para levar ela de um lugar para o outro, ela podia pedir e um súdito dela traria comida para ela, ou qualquer coisa que ela precisasse. Se eu te contar essa história, você fala assim, cara, esse cara era o rei, ele era muito rico. Se a gente olha hoje, qualquer um de nós, classe média aqui, tem acesso ao Uber, tem acesso ao Rappi. Ou seja,
que bom que essa galera se sacrificou tanto, É produziu isso. tanto, criou, gente É morreu em isso. fábrica, mas a coisa evoluiu. A gente tem uma qualidade de vida assim, absurdamente melhor do que um rei. É, Uma pessoa da classe é, média no Brasil, que é um país de terceiro mundo, vive melhor do que um rei naquela é, época. é. Então, tá, Isso. entendi. Eu costumo dizer que é você desenvolver um olhar amoroso. E não é um amoroso de poliana. Mas é de fato você entender. E você pode levar isso para várias áreas da sua vida. Você pode levar isso para o seu relacionamento pessoal, respeitando as características do seu companheiro. Né? Porque a gente idealiza a pessoa que vai viver com a gente. Né? Mas a pessoa que vai viver com a gente, ela não é igual a gente. Né? Então, ela tem uma forma de pensar diferente, ela tem manias diferentes, e que a gente sempre tem um ímpeto de mudar a pessoa. Quando é muito mais fácil você tentar entender e acomodar e negociar. É diferente de eu tentar te mudar, né? E a mesma coisa você leva para um ambiente profissional. Quando eu chego na empresa e eu entendo que antes da minha chegada As pessoas existiam. as pessoas existiam, os processos existiam, as áreas existiam e que as pessoas já vêm nessa jornada. E cada uma tem uma história, uma origem na vida Exato. pessoal que chegou até ali. Então, Exato, tá. exato. Então, assim, a hora em que você coloca esse olhar, você consegue se movimentar com mais respeito. Você consegue se movimentar com menos atrito, né? Você consegue fazer com que as coisas fluam, não só para você, mas flui para todo mundo, né? É num objetivo comum, né? Eu uso muito uma expressão que é, poxa, volta para o seu lugar. Né? Então, qual que é o meu lugar? O meu lugar eu sou a Gabriela, filha da Ivani e do Francisco, irmã da Vera, irmã do Glauco, e aí tenho eu e eu sou irmã do Tomás. Esse é o meu lugar. Eu não sou melhor que os meus irmãos. Eu não sou melhor que a minha mãe e que o meu pai. Eu tenho o meu lugar. Sim. Né? E a hierarquia, ela existe desde sempre. E não é uma hierarquia servil. É uma hierarquia mesmo de você entender, gente. Olha... Tá dado, é isso aqui. falar assim, seria muito legal, você queria ser a primogênita, mas, poxa, que pena, a Vera nasceu primeiro. Né? Você veio neste lugar E aqui. tá tudo bem. Né? Esse é o seu lugar. E tá tudo bem. E quando a gente tem essa ciência, você não tenta estar nesse lugar. Que é doído. Por exemplo, se eu tentasse ser a minha irmã mais velha, é doído para mim. Você ia ser uma eterna frustrada porque você nunca ia ser a irmã mais velha. Tá, entendi o ponto. Exato. Então, assim, esse o ponto. E é a mesma coisa você levar para a sua vida profissional. Você quer perguntar, como é que isso te ajudou, talvez, a amadurecer? Porque é o que a gente até começou um pouco antes, né? Eu era mais arrogante quando era mais novo, você acha que você é bom pra caramba e tal. Como é que isso te ajuda, tanto num novo relacionamento pessoal ali, o seu marido, quanto na empresa? Como é que... Isso, foi nesse momento que você vai dando uma... Foi. É exatamente nesse momento. Eu te diria que eu pratico isso o tempo todo e eu sou uma eterna vigilante disso. Porque a gente tende a se acomodar, né? Então, a hora que... quando eu conheci meu marido, no primeiro momento você fala, nossa, que pessoa maravilhosa. Nossa, que homem perfeito. Paixão. Nossa, paixão. Aí depois você fala assim, já não estou gostando desse hábito. Essa forma de falar eu não gosto, né? Mas eu sempre me coloco a pensar, né? Então eu volto para o meu lugar e falo, peraí, será que de fato o comportamento dele é errado ou sou eu que estou querendo que ele haja como eu agiria, né? É você trabalhar a sua expectativa, né? Então a constelação me fez respirar, pensar antes de falar. Né, me colocar no lugar do outro, né, entender que as pessoas são diferentes e tá tudo bem. E que bom que elas são diferentes. Todo mundo gabis, imagina. Né, ia ser chato o mundo. Você não quer se destacar? Exato. Porque você se destaca por ser diferente em algum lado. Exato. Ia ser péssimo pra você. E péssimo para todo mundo. Chato pra caramba. Sim. Então, também não desejo. Sim. Mas, e no profissional, é você entender o papel dos seus colegas. E a hora que você entende, fica muito mais fácil você praticar a colaboração. Porque você consegue entender que tudo bem eu não ter, por exemplo, a habilidade de oradora. Poxa, mas se eu tenho um colega no time que é um excelente orador,
por que não promover esse skill dele? Ah, se eu tenho um colega no time que tem um excelente skill técnico, que é detalhista, por que não promover isso? E tá tudo bem, isso não me diminui, né? Isso não me deixa menos profissional, não me deixa menos interessante, muito pelo contrário, a gente vai somando forças, né? Tem uma lógica de personalidade que é que você deveria olhar para sua carreira, ver onde você tem pontos fortes e se focar naquilo. Então, um exemplo básico, depois eu vou usar a parte mais histórica. Se eu tivesse jogado o dobro do tempo, mais novo, futebol do que o Neymar, do que o Messi, eu nunca seria eles. Nunca. E aí, a lógica disso é o seguinte, teve mais um estado nos Estados Unidos, americano, que queria implementar o método de leitura dinâmica nas escolas. Eles falaram o seguinte, cara, vamos pegar os 3 métodos que são mais conhecidos, vamos avaliar quantas palavras por minuto um grupo de 1000 alunos lê em cada, né? Pega 3 escolas, um grupo de 1000 lê por minuto. Vamos implementar os 3 métodos, um em cada um, e depois a gente mede o resultado e vê qual é o método melhor. E aí mediram lá 100 e poucas palavras por minuto, na base, só que eles pegaram um outlier ali, falaram assim, ó, 3% dessa galera lê 200 e poucas palavras. Todo mundo lê 100 e poucas e tem uma galerinha aqui que já lê melhor que os outros. Implementaram as 3 metodologias e foram medir de novo. A primeira coisa curiosa é, os 3 métodos eram bons iguais, então não fazia tanta diferença, o resultado deu muito parecido. As pessoas passaram a ler 270 palavras ali, depois do método. Então, os 3 métodos funcionaram. Só que o que ressaltou no olho daquele estudo foi a galera que lia já as 200 e pouquinhas palavras por minuto. Essa galera, você acha que ela passou a ler mais, menos? Como é que você acha que ela reagiu? Eu acho que ela se manteve ali. Ela passou a ler quase 800 palavras por minuto. Meu Deus! E aí, é muito disso, assim, quando você se conhece. Então, vamos lá, pegar a Gabi. Vou fazer suposições, tá? Supor que a Gabi não é a pessoa mais organizada do mundo. Não é mesmo. Beleza, perfeito. Não adianta eu falar pra Gabi, Gabi, vai fazer uma pós em processo, em gerência de projeto. É isso. Não adianta, ela vai ser uma meia boca de uma gerente de projeto. E muito provavelmente vai se frustrar. Vai se frustrar porque ela vai ser pior que outra pessoa que é super boa. Sim. Eu tenho que falar assim, Gabi, ó, só toma cuidado para essa sua desorganização não atrapalhar suas agendas com o cliente. Mas assim, o básico. É isso. Só pra você não se prejudicar. Agora, vai lá fazer relacionamento, que você é boa pra caramba. É. Método de como falar melhor, tudo isso. Sim. Então você pega o ponto forte dela e faz ela virar um craque com aquele ponto forte. E não tentar compensar aquilo que eu... Cara, você não é boa, tá tudo bem. É o que a gente falou de escola, tudo. Então, é muito nesse olhar que você tá falando. Quando você se conhece, você vai tomar escolhas pelo seu caminho que faz sentido para você. E acho que é uma coisa também de se permitir, né? Eu tenho uma grande amiga que o trabalho me trouxe também, que ela me conheceu nessa época ainda que eu queria saber tudo. Tá. Eu achava que todas as competências você tinha que ser boa de um vendedor, eu tinha que saber fazer tudo sozinha, né? E aí eu lembro que um dia ela falou assim pra mim, eu tava lá... Ela era vendedora também. Também. Tá bom. Eu tava lá penando pra tentar montar um Excel com fórmula, que não sei o quê, mas assim, olha, tentando achar o que não tinha dentro de mim. E aí ela parou na minha mesa e falou, e aí, tá tudo bem? Eu falei, ai, não tá, porque eu tô com uma dificuldade, preciso fazer isso e tal. E ela parou na minha frente, assim, e falou, Pra quê? por que você não pede pro colega que é super bom em Excel... Vai fazer isso em 15 minutos, fazer isso pra você, Gabi? Falei, não, porque quem tem que saber fazer isso sou eu. E aí ela falou assim pra mim, quem falou pra você que tem que ser você? E aí eu lembro que eu parei assim na minha cadeira e falei, na verdade, assim, quem não falou? Porque quem falou, eu acho que tinha sido a minha autocobrança, né? Ela falou assim, Gabi, você realmente acha que eu sei fazer tudo? Ela falou, eu conheço pessoas que sabem. E eu me relaciono bem com elas. E eu me relaciono com elas E para que a gente possa trocar. Porque hoje eu peço, amanhã eu ofereço. Ela falou, e é assim. Aí ela falou assim, você levanta daí, pega o seu orgulho, dá uma engolidinha, né? Usando a minha frase, volta pro seu lugar. Vai lá, peça ajuda. Gente, e a minha vida mudou daquele dia. Olha que besta. E é um negócio assim... Óbvio, né? Cara, peça ajuda. Né? Não tem problema você não saber. Pô, não tem problema. E outra, não tem problema se você vai pedir ajuda pro seu superior, pro cara do lado, pro cara que tá abaixo. O importante é quem sabe. É com quem você pode trocar,
para que te ajude naquela época e que na próxima oportunidade você devolva. Isso mudou a minha vida. Legal, Porque legal. até então eu achava que eu tinha que saber tudo. Senão você ia ser uma profissional meia boca. Porque você Exato, não ia... exato. Tá. E hoje, como é que, se você puder, vamos voltar um pouco, continuar em relacionamento, mas vamos voltar um pouco para a empresa. Como é que você nutre relacionamento? Como é que foi o método que você construiu para, você falou, né, o Enterprise é uma venda mais longa, tem gente que eu não estou no momento de vender agora. O que você faz, você, Gabi, para manter todos esses relacionamentos? Que é muita gente. É bastante para gente. você se relacionar. Como é que você cria um processo, você coloca no CRM, é você no feeling, como é que... Eu acho que é um misto de coisas, né? Então, a gente tem ferramentas hoje que ajudam a gente estava conversando antes, você me falou do LinkedIn, é uma coisa que eu também faço, né? Então, uma forma de você se fazer presente e manter o relacionamento é você estar ativa numa rede corporativa, Tá bom. né? Então, o LinkedIn funciona super bem para isso, né? E se você está falando com a sua voz, né, e não reproduzindo ou compartilhando conteúdos que a gente também faz, mas é uma forma de você estar ali dizendo, olha, eu estou aqui, eu sigo aqui, estou fazendo isso. E eu penso mais ou menos assim, não dá para ser aquela pessoa que vai, puta, hoje eu posto sobre o robozinho do warehouse da Amazon, amanhã eu falo do ChatGPT e depois de amanhã eu falo da falência da Americanas. Senão você é um esquizofrênico, né? Você precisa ter uma linha clara do que você... Você precisa escolher, né? E se a gente vai... Por exemplo, se eu vou adotar uma linguagem que é falar o que reverbera na Gabriela, tem que ser algo que, de fato, você que me conhece sabe que eu falaria no dia a dia. Né? Não adianta... Senão fica um conteúdo frio. Né? Então, até na primeira vez você pode impactar alguém, mas isso não vai ser perene. Então, acho que essa é uma prática. Outra é estar em eventos. Né? Então, a gente tem por hábito fazer isso, né? Circular no nosso meio. Né? Então, estar nos eventos é uma oportunidade ímpar de você conseguir interagir com muitas pessoas ao mesmo tempo. Mas daí você vai como Gênesis montar um stand nos eventos, ou não? Você vai também como Gabi? Não, eu vou como Gabi também para participar. Assim, tem muito evento que não necessariamente eu tô lá representando a Gênesis. Tá. Tem evento onde eu vou para aprender, tem evento onde eu vou para ouvir. Tem evento onde eu vou para prestigiar um cliente e é um momento de eu ter uma troca positiva ali, né? Então, tá ativa nesse meio. E, recentemente, a gente fez uma iniciativa de montar um grupo de mulheres, né? Mas, por exemplo, hoje em dia a gente vê muitos grupos, né, com diversas causas. Ou a gente tem grupos de causas raciais, ou grupo de opção sexual, ou grupo de lideranças, né? E a gente teve uma ideia, junto com outras amigas, de montar um grupo para mulheres que estão nessa jornada. Então, mulheres que estão aqui na gestão, ou no caminho para a gestão, ou na coordenação, ou que exercem uma liderança, mas ainda não estão... elas ainda não estão nominadas, né? É muito para se apoiar nesse... Exatamente. Tá. É uma rede de colaboração aonde você pega um público que ele não está encaixado em nenhum e nem no outro, né? Então, ele não está encaixado aqui na base e ele também não está encaixado no topo. E essa troca é muito rica. E aí não tem nada a ver com o segmento X ou Y. Nada. Não tem nada, não tem bandeira da empresa que nós colaboramos. Tem mulheres de diversos setores, diversos segmentos, de diversas empresas, empreendedoras, colaboradoras, gente de tecnologia, gente de farmácia, gente de varejo. É uma junção de mulheres que tem lá os seus desafios. É uma comunidade. Né? É uma comunidade e a sua busca por desenvolvimento. Né? Então, o que eu, Gabi, enquanto mulher, posso aportar ali para ajudar a outra? Entendeu? Então, essa também é uma forma... de eu me fazer presente aqui e devolver um pouco do que eu recebo, né, fora do corporativo. Tá. Né? Então, esse também é um mecanismo para que eu consiga manter o relacionamento. Sistematicamente, como é que funciona? Quais são as... vamos chamar esqueci o nome. Quais são as coisas que encontros? Ou encontro, o que acontece sempre? Quais são as rotinas desse grupo? É uma iniciativa bem nova. Tá. Então, primeiro a gente começou testando,
né? Então, juntando amigas mesmo, que a gente se conhece. Joga num grupo e começa a ir. E clientes, e falando, poxa, o que você acha dessa iniciativa? Se a gente trocasse, se a gente colaborasse. Então, ele começou desestruturado, como qualquer grupo. Né? E aí, agora, a gente pegou pontos que a gente acredita que possam ajudar numa formação e a gente tem encontros com pautas. Então, esses encontros são mensais, né? E aí a gente troca, cada uma de nós do grupo que tem algo para entregar. A gente gera uma pauta propositiva e isso vai gerando uma formação. Então, eu posso ter mês onde eu vou falar de CX e eu vou trazer alguma profissional que seja referência no mercado. Eu posso ter mês que eu vou falar de constelação familiar e vou trazer alguém que entenda disso. Eu posso ter mês que eu vou falar de startups e eu trago alguma profissional sobre isso. Então, a gente pegou temas que ajudem no desenvolvimento e que componham, por exemplo, educação financeira para a mulher. É uma coisa que é pouco difundida e pouco trabalhada na nossa criação. Muito né? pouco, muito pouco. O homem, ele é educado e fomentado desde pequeno para poupar, para ganhar, para ser provedor, para aplicar, para tomar risco. Vou te corrigir, eu acho que mesmo entre homens, no Brasil, é muito pouco falado disso. Culturalmente, eu vejo uma galera que... Pô, tem um cara que eu conheço, ele fala assim, Matheus, na minha família o normal é assim, a gente trabalha para comprar um carro, para mostrar, para passar na casa de todo mundo, para mostrar que comprei um carro novo. Mas você vai para onde com um carro novo? Vou gastar gasolina e gastar IPVA. Exato. IPVA do... Mas você precisa poupar. Eu acho que isso... Então, assim, a gente pegou pilares que a gente vê que são coisas que ainda são frágeis. Né? É óbvio que para mim é cômodo me juntar numa comunidade de mulheres, porque a gente tem o apelo do momento de mundo de fazer isso, né? E a mulher, ela é muito menos aberta a cooperar. A gente está aprendendo isso. Tá. Porque do mesmo jeito que o homem foi criado para ser o provedor, a mulher foi criada para trazer tudo aqui debaixo da asa dela. Então, a gente vai desmistificando isso e dizendo, poxa, por que a gente não pode ter educação financeira? E por que a minha funcionária em casa não pode aplicar R$50 do salário dela? Criar o hábito. Por que eu não posso ensinar isso para ela? Como que aplica? O que isso traz de benefício? E planejamento. Por que a gente usa planejamento estratégico? É só para apresentar para o executivo na empresa? Claro que não. Você faz planejamento estratégico para que você possa alcançar um sonho pessoal, para fazer uma formação, para fazer uma viagem, para proporcionar algo para os seus pais, né? Para proporcionar algo para você, né? E sem que isso seja chato. A nossa intenção é ir desmistificando e abrindo os olhos, né? E nisso, assim, vai todo mundo trocando e cooperando. O encontro é presencial? É presencial. Presencial? É presencial. Onde vocês fazem? Curiosidade, sim. Começou a gente escolhendo restaurantes, então fazia um almoço, um happy hour, né? E aí agora a gente conseguiu um espaço, se eu não estou enganada, a gente vai usar o Cubo, e em alguns outros eventos a gente vai usar um espaço do Senac e do Google. Porque assim, a gente tem um calendário agora do semestre inteiro. Já tá bem, agora estruturou legal. Não, né? agora estruturou. Por quê? Porque uma das mulheres que se somou ao time tem esse skill. Né? Então, poxa, legal. Uma outra, a gente teve a ideia. Eu e uma amiga, a gente teve a ideia. Mas, poxa, a gente tinha essa dificuldade de... Como é que aterriza? E essa pessoa... Várias cabeças pensantes. Quando ela chegou, ela falou, poxa, mas eu acho que agora a gente já tem massa suficiente para que a gente estruture e comece, transforme isso numa formação. O que a gente devolve para o mercado? Como que eu empodero essas mulheres para mostrar que, poxa, aqui é mais um passinho que nós vamos dar juntas no desenvolvimento. Então, e aí agora a gente somou e tem esse planejamento aí até o final do ano. Então, muito legal, muito legal. Isso é muito gratificante, poder devolver isso, né? Porque quando eu comecei na minha carreira, esses movimentos não existiam. Não, nada. Nem tinha tecnologia para fazer tudo isso acontecer. Não tinha. Hoje é muito mais fácil. E que bom, né? Que bom que as pessoas podem beber de tudo isso e já... Exatamente. E que bom que tem pessoas como você que chegaram longe, pegaram um monte de aprendizado, um monte de erro que cometeu e tá super disposta. Galera, olha, eu errei aqui, fiz isso foi bom, isso foi legal, isso deu certo.
Que não tinha antigamente também, né? Eu acho que é um imã, né? É o que eu te falei. Eu sozinha não sou nada, mas a energia vai puxando outras pessoas com propósitos semelhantes. Legal. Entendeu? Legal. Então é alguém que chega e fala: poxa, não seria legal se a gente pudesse juntar mulheres? Ah, seria, mas poxa, como que a gente faz isso? Né? E uma vai estimulando a outra para falar: ué, como é que a gente propaga isso? Até a construção do nome do grupo foi Qual que algo é o nome? chama Mulherar. Legal. Então, Legal. a gente De melhorar. a gente transformou isso, na verdade, num verbo. Tá. Né? Então, porque a gente precisa do ar. E a gente sem o ar, a gente não é nada. Então, mulherar é algo que você pode fazer. Então, eu posso ser mulherar quando eu mergulho na minha profissão e tento ser melhor na tarefa que eu estou fazendo. Eu posso mulherar quando eu me respeito no meu relacionamento e entendo as minhas características. Eu posso ser mulherar quando eu vou atrás de um objetivo. Né? Eu posso ser mulherar quando eu coopero num grupo de mulheres e eu compartilho do meu ar para que todo mundo possa se beneficiar disso. Mas, assim, isso surgiu, assim, do nada. Tipo, a gente estava conversando, assim, como é que nós vamos fazer? Vamos pensar que nome que vai dar, já tem nome e tal. Aí criamos um Mulherar sem marca, sem nada. E aí se somou uma mulher ao time e falou: poxa, por que a gente não pega o ar e transforma ele num elemento dentro do verbo? Tipo, um elemento fundamental. Tá. Então, é algo que onde a gente pode se apoiar e sabe que é essencial. Né? E se é isso, a gente volta lá atrás, na origem, né? A gente precisa da mulher até para gerar a vida. Poxa. Né? E aí você olha e fala: poxa, deixa eu me empoderar dessa força e usá-la, né, para boas coisas. Existe um movimento hoje que eu vejo com muita preocupação, mas, enfim, que é essa coisa, não, só a mulher importa. Ou só o homem importa. Isso é uma... Se não tiver os dois, não vai. Não vai, não vai. E essa parece que não é guerra. Quem que colocou que é uma guerra isso? Ou que é uma disputa de poder? Você lembra o que eu te falei, né? Que a gente precisa do pai e mãe? É o feminino, é o feminino e o masculino. Se a gente não der nomes, é o feminino e o masculino. E a gente precisa dos dois. É assim, o mercado, essa troca, né? Seja na vida pessoal, seja no ambiente profissional, a gente se nutre demais. São competências complementares, né? A gente precisa, sim, dos homens. Não tem essa de Mulher Maravilha. Eu também não acredito nisso. Né? Eu acho que quando você está com o seu olhar aberto, né, e a sua escuta atenta, você tem muito para aprender. Né? Então, a mulher pode ser mais detalhista, mas, poxa, o homem tem uma visão espacial muito melhor. Gente, e tá tudo bem. Isso, e tá tranquilo. Né? E tá tudo bem. Vamos nos nutrir disso e fazer um ambiente legal. Eu acho que nenhum dos extremos é bom. Né? Acho que a gente já viveu sociedades extremamente machistas e eu acho que o extremo do feminismo, ele também não é saudável. Né? Então, o caminho do meio... ele vai ser sempre melhor, né? E é o equilíbrio. E aquilo que a gente falou, né? É quase que um pêndulo, porque uma hora vai muito para cá, depois quando tá muito aqui, vai muito pro outro lado, mas daqui a pouco começa a voltar para cá. E eu acho que o importante é que esse pêndulo, ele vá andando, né? Se centralizando, mas ele nunca vai ficar estático e reto, mas ele vai aqui e importante que cresça aqui. Eu acho que isso é uma coisa legal das novas gerações. Eles já vêm com esse... Já vem de fábrica. Já vem de fábrica com essa abertura para o novo, para o consenso, né? Para entender diferenças, né? Que quando nós éramos crianças era tudo muito binário, sim, né? Sim. E hoje não, né? Então, o ambiente misto ele é muito mais saudável. Né? Você consegue, e eu acho que ele é misto numa amplitude maior. Pessoas jovens com pessoas mais experientes, né? Diversas opções, né? Diversas crenças, né? O feminino com o masculino, tudo isso colabora. Para mim, o mais importante é treinar nas gerações, nas pessoas mais novas, é o senso crítico. Cara, esteja disposto a escutar. Tem coisa que você vai escutar que você não vai gostar. Exato. E quando você não gostar de alguma coisa, pare e pensa assim, o que acontece comigo? Eu acho que acontece com você. Cara, eu não gosto disso porque realmente é alguma coisa muito ruim, ou tem alguma coisa que está me cutucando e eu não quero muito escutar aquilo.
escuta as coisas. Eu acho Você também. fala, pô, isso aqui é legal, mas esse outro lado eu não gostei. É. Ela falou de constelação familiar, gostei disso aqui da energia, mas não gostei desse outro lado. Exato. E não precisa gostar da mesma coisa. Mas tenta aproveitar algo, né? E esse movimento de crítica, de sempre olhar para aquilo e pensar o que é bom e o que é ruim, isso vai você vai detalhando a coisa, você vai tendo mais profundidade, como você falou lá atrás, né? De olhar e falar assim, pô, tá, isso funciona, isso não. Então, acho que isso que cresce. Agora, esse negócio assim, eu sou caneca, você é microfone. Eu nem quero escutar você. E, pô, esse movimento não... É o praticar a resiliência, né? Você tem que entender que vai ter dia em que você vai ouvir algo que você goste e vai ter dia que você não vai ouvir uma coisa que você goste, mas se a gente está aberto, como você disse, tem sempre alguma coisa ali que você ouviu que você tira proveito, sabe? Eu falo muito com o meu time que quando a gente toma uma negativa do cliente, dói. Mas ela é muito mais rica do que um processo bem sucedido. Porque quando você toma a negativa do cliente, o cliente te estimula a voltar para casa e falar, poxa, eu preciso fazer algo diferente. O que eu poderia fazer diferente aqui? Que estratégia eu posso adotar? Então, assim, ele ativa o seu processo criativo. Você sempre ganha, você fica se folga, né? Você fala, não, cara, eu tô na crista da onda, eu tô bombando, lindo, maravilhoso, e você não melhora. Que ganhar não seja prazeroso, muito pelo contrário. É objetivo, mas eu tô dizendo, aproveite quando você toma uma pancada, dói, mas senta e fala assim, tá, beleza, tomei a pancada, o que eu faço pra não tomar essa pancada de novo? Ou o que eu melhoro aqui pra poder... É isso. E é um processo, né, no final. E eu acho que tá muito atento às pessoas, né? Porque... Quando a gente está no nosso papel profissional, a gente está representando uma empresa. Mas, acima de tudo, o relacionamento ele acontece entre pessoas. Né? Não é entre marcas. São pessoas. Uhum. Né? Eu represento uma, você representa outra. Né? Mas você continua sendo o Matheus e eu continuo sendo a Gabriela. Né? Então, se eu consigo entender o que te move... E como eu me comunico melhor com você, tudo vai fluir melhor do que eu tentar chegar e impor o meu método e falar, puta, é isso aqui, sim. Toma um remedinho para azia que passa. Não vai funcionar, né? Muito bom. Gabi, puta, muito obrigado. Eu queria continuar aqui, porque o papo é muito bom, mas a gente tem que encerrar. Obrigada pela oportunidade. Imagina, obrigado você, foi show.